Olá, bom dia. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de um princípio chamado princípio da insignificância. Eu vou procurar ser bastante sucinto, bastante resumido aqui, em virtude do tempo. Princípio da insignificância ou princípio bagatelar. É um princípio, na verdade, que se aplica ao direito penal, né, para que exclua o crime, ou seja, a pessoa não seja processada e nem punida, né? Antes de eu entrar em alguns assuntos com relação ao princípio da insignificância, eu vou dizer para vocês o seguinte: onde é que se aplica o princípio da insignificância? Nós temos que dar uma voltada no tempo e dar uma pequena analisada na teoria tripartite do crime, né? O nosso Código Penal adotou a teoria analítica tripartite do crime, ou seja, o crime é dividido para estudos em três partes. O crime é considerado fato típico, ilícito e culpável. O princípio da insignificância vai ficar especificamente no fato típico. A ilicitude e a culpabilidade, o princípio da insignificância não vai entrar para fins de estudos. Com relação ao fato típico, nós temos que analisar o seguinte: o princípio da insignificância vai atingir especificamente o fato típico material, ou seja, o resultado do fato, ele vai ser material. Por quê? Porque o fato típico ele pode ser formal ou material. Vou dar um exemplo. Na parte formal, quando a conduta se encaixa exatamente no tipo penal, o fato típico é material. Pode ter um resultado ou não. Ou seja, pode ter um prejuízo para a vítima ou não. O fato típico é formal. É muito simples de entender na questão principalmente do furto. Se a pessoa subtrai para si ou para outra um produto, ela se encaixa exatamente no tipo penal do artigo 155, porque lá no tipo penal do artigo 155 está dizendo lá, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Então, se eu chego no local e subtraio para mim algum objeto, ou para alguma outra pessoa esse objeto, eu estou me encaixando naquela conduta. Então, o fato aqui é formalmente típico. Agora, isso pode gerar um prejuízo para a pessoa, para a vítima, ou não. Se o objeto que foi furtado for um objeto de grande valia, de grande importância, de média ou grande importância, então essa pessoa vai ter um prejuízo. E se esse objeto for um objeto que a pessoa não está se importando com aquele objeto, por exemplo, furto de uma caixa de fósforo, furto de uma caneta Bic, custa talvez R$2, R$5, não sei bem o valor, mas é um valor muito pequeno. Não compensa para a vítima ir procurar a justiça, não compensa para o Estado processar com relação àquele objeto, o valor daquele objeto. O valor é muito pequeno, é insignificante. Isso não quer dizer que esse mesmo objeto não tenha valor para uma outra pessoa. Costumo dizer o seguinte: se o furtador entra num comércio grande, por exemplo, numa rede comercial enorme aí, Atacadão, tal e outras, né? E furta de lá uma caixa de leite ou uma caneta Bic, por exemplo, né? Para aquele estabelecimento, para a grandeza daquele estabelecimento, aquela caixa de leite lá não vai ter muito valor. Então nem compensa para essa vítima ou para o Estado processar aquela pessoa, o gasto vai ser muito maior.
Então, nesse sentido, ele é considerado insignificante, né? Ou bagatelar. Agora veja, se essa mesma pessoa entra numa residência de uma pessoa muito humilde, muito simples, que sobrevive com, às vezes, menos com um salário mínimo, que a gente sabe que tem muitas pessoas nessa situação, e de lá furta uma caixa de leite. A única caixa que ia alimentar uma pessoa ali, uma criança ou um idoso ali naquele local. Então veja que essa caixa de leite furtada desse local, dessa residência humilde, tem muito valor, tem muita significância, não é insignificante, não é bagatelar, não é de pequeno valor. Ele pode custar pouco, mas não é de pequeno valor, tem muita significância. Então, nesse sentido, essa pessoa que cometeu esse furto, ela deve ser responsabilizada criminalmente pelo que praticou. A conduta dela, ela é materialmente típica, né? E ela trouxe um resultado, um prejuízo muito grave, um prejuízo grande para essa pessoa. Então, essa conduta, nesse sentido, ela é materialmente típica. Agora, esse mesmo furto de uma caixa de leite lá do atacadão ou de um outro estabelecimento grandioso, tal, a conduta não é materialmente típica, não vai levar um prejuízo para essa pessoa, para essa vítima. Então, deve ser considerado o crime como o princípio da insignificância, né? E não compensa para o Estado processar, não compensa para a vítima ir na delegacia, fazer boletim de ocorrência e tudo mais. Mas, vamos seguir o nosso raciocínio aqui. Digamos que a pessoa vá na delegacia e faça o boletim de ocorrência, e seja instaurado o inquérito policial e esse seu cliente, essa pessoa, seja chamada lá para ser ouvida. Então, esse é o momento do inquérito policial, é um momento interessante para você, advogado, tentar, entre aspas, justificar essa conduta como insignificante. Dentro do próprio inquérito policial, um pouquinho antes de ser instaurado o inquérito policial, no boletim de ocorrência, é importante que se tenha um laudo sobre o valor daquele objeto que foi furtado. Por quê? Esse valor daquele objeto que foi furtado é que vai dizer se cabe ou não utilizar o princípio da insignificância. Além desse objeto, seria interessante que, se o advogado acompanhasse, constasse no boletim de ocorrência o patrimônio total do comércio. Porque às vezes o comércio tem um patrimôniozinho bem pequenininho e aquele objeto vai ter valor para o comércio. Agora, se for uma rede de comércio enorme, grande, com um patrimônio elevado, aí dá para se discutir, já começar a discutir o princípio da insignificância dentro do próprio inquérito. Caso não seja acolhido no próprio inquérito o princípio da insignificância e o acusado seja indiciado, há a possibilidade de entrar com habeas corpus com relação ao princípio da insignificância, tentando afastar a conduta típica materialmente, né? Existe neste momento, que eu quero dizer para vocês o seguinte, a palavra típico quer dizer que há crime, né? O fato é típico. Agora, se eu me expresso da seguinte forma, fato atípico, ou seja, o A afasta o crime atípico, né? Então, nesse caso, tem que ser questionado a tipicidade da conduta e tentar aplicar o fato como atípico materialmente, embora ele seja típico formalmente, porque a pessoa cometeu a conduta ilícita, né? Ele é atípico materialmente, não levou ao prejuízo a vítima. A vítima não sofreu o prejuízo, ou o prejuízo é muito pequeno, é insignificante. Essas são questões interessantes que a gente deve considerar quando estamos falando a respeito do princípio da insignificância
em torno de um inquérito policial. Mas também pode ser questionado isso na resposta à acusação. Se já passou para o inquérito policial e a pessoa foi citada, vai ter um momento da resposta à acusação. Então, você pode também questionar isso na resposta à acusação. Digamos que não deu certo lá na resposta à acusação, né? E vai para a audiência de instrução, debate e julgamento. Você pode também questionar isso nos memoriais, pedindo a absolvição pelo artigo 386, salvo engano, inciso 3º, salvo engano, tentando demonstrar a atipicidade da conduta materialmente, ou seja, a conduta é atípica materialmente, formalmente ela é típica, né? Porque o indivíduo praticou a conduta, mas materialmente ela é atípica. Alguns itens interessantes. Não se aplica o princípio da insignificância. A doutrina tem entendido que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes militares. Dentro lá da caserna, dentro do sistema militar, não se aceita a insignificância do delito. Tudo lá tem valor. Tudo lá é diferente. Tudo lá tem valor. Não se aplica também o princípio da insignificância se o crime for cometido mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Eu disse contra a pessoa e não contra o objeto, certo? Então, existem situações em que a pessoa ela sofre violência ou grave ameaça. Nesse sentido, a doutrina e jurisprudência, STF, STJ, tem entendido que não se aplica o princípio da insignificância se houver violência contra a pessoa. STF e STJ também tem entendido que não se aplica o princípio da insignificância quando se trata de conduta reiterada ou a pessoa seja reincidente. Nesse quesito aqui é bastante interessante e o advogado que atua na defesa precisa se demonstrar atuante na defesa no seguinte sentido. Veja que quando o STF e STJ fala a respeito de nós não aceitamos o princípio da insignificância para os que praticam a conduta reiterada, comete um furto aqui, outro furto ali, outro furto lá, todos de valores bem pequenos, insignificantes e tal, mas nós, STF e STJ, não aceitamos o princípio da insignificância nesses casos. Estamos falando aqui de uma coisa muito grave. Estamos tratando aqui da conduta do autor do fato e não da conduta propriamente praticada. Estamos falando aqui da vida pregressa do autor do fato. Ou seja, se estou analisando de uma forma que o autor do fato ele vem cometendo condutas irregulares, então estou aplicando o direito penal do autor do fato, e não o direito penal do fato. Nesse caso, eu vou punir, STF, STJ, vou punir a pessoa pelo que ela é, e não pelo fato que ele praticou. Isso é muito discutido porque, veja bem, o direito penal procura de todas as formas punir as pessoas pelo fato, e não pelo que a pessoa é. Se eu já cometi ou deixei de cometer algumas coisas lá atrás, isso não tem nada a ver com o fato que foi praticado agora, recentemente. Então, nesse sentido, a STF e a STJ está aplicando a teoria penal do direito penal do autor. E isso é mundialmente inaceitável, né? Isso é mundialmente inaceitável. Ninguém aceita
Nenhum sistema penal aceita isso. E o nosso STF e STJ aplica nesse caso, ou melhor, não permite que se aplique o princípio da insignificância nesse caso, aplicando a teoria do direito penal do autor e não a teoria do direito penal do fato, né? Isso levaria a umas consequências para outros delitos. Leva uma consequência gravíssima para outros delitos. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não sei se vocês vão entender, mas veja bem. Por essa teoria, olha só que interessante, hein? Por essa teoria, direito penal do autor, por essa teoria, se eu e uma outra pessoa, né, digamos que eu já tenho diversos tipos de crimes, mas eu e uma outra pessoa ligamos um ventilador nessa pessoa e falamos assim, ó, nós vamos te matar com este ventilador ligado aqui, eu vou ligar o ventilador, ele vai fazer um vento em você e você vai morrer, né? Aí a outra pessoa que não tem problema nenhum com a justiça, nunca passou por problema nenhum na justiça, ela também fala a mesma coisa, eu vou ligar esse ventilador aqui, ó, e vou fazer o vento bater no seu rosto e você vai morrer. Eu, que já tenho problemas na justiça, eu vou ser condenado por tentativa ou por homicídio. Por tentativa de homicídio ou por homicídio. E a outra pessoa que não tem problema na justiça, né, essa pessoa vai ser absolvida. Isso fere, senhores, o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Direito penal do autor, né, aplicado à minha pessoa, porque eu já tenho diversas passagens, tenho diversos processos, fui condenado. Então eu vou ser condenado agora, né, por tentativa de homicídio. E aquela outra pessoa que não tem problema nenhum com a justiça, nunca teve problema nenhum, vai ser absolvida. Esse é um exemplo, né, lógico que é um exemplo de grande proporção, né, mas isso é para fixar na memória dos senhores a importância do princípio da insignificância e a importância com relação a aplicar ou não o direito penal do autor e o direito penal do fato. Correto? Então, senhores, fica aqui essa dica importante com relação ao princípio da insignificância. Podemos tentar aplicá-lo no boletim de ocorrência, no inquérito policial, né? Se tiver indiciamento, cabe um HC, pode ser usado na resposta à acusação, nos memoriais ou nas alegações finais, né? E também nos recursos, né? Recurso de apelação e sucessivamente. Ok? Muito obrigado, tenha um bom dia. Ótima semana. Abraço.